Olá, turma, olá, queridos alunos, que é o professor Gilson dos Santos. Estamos nós iniciando mais uma aula do componente curricular de Geografia. O objeto do conhecimento da nossa aula de hoje é a geopolítica global, a bipolaridade e a multipolaridade. Professor, o que é esse termo, ordem bipolar? É um termo usado para definir o mundo no período da Guerra Fria, onde o mundo era dividido entre capitalismo, nos Estados Unidos da América, e comunismo. O comunismo era praticado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que é o que significa esse termo aí, URSS. Então, como nós vimos, o capitalismo e o socialismo eram sistemas políticos bem diferentes e que nós também estudamos que o comunismo ele entrou em decadência, tendo como consequência à extinção desta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que é a ordem multipolar, professor? É uma nova organização geopolítica, de forma que há distintos centros de poder. Se no mundo bipolar nós tínhamos apenas no capitalismo os Estados Unidos e no comunismo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então eram apenas esses dois poderes que dominavam, podemos dizer assim, o mundo. Hoje essa ordem ela mudou, ela é multipolar, ou seja, existe mais de um ou mais de dois. Nós podemos aqui dizer que entre esses distintos centros de poder exercendo influência no campo político, econômico e militar, nós temos o polo americano, que é liderado pelos Estados Unidos, o polo europeu, liderado pela Alemanha, e o polo asiático, liderado pelo Japão e pela China. Agora eu queria trazer aqui este termo Guerra Fria, que é tão citado, tão utilizado, né? Nesse período do capitalismo, socialismo, esses países que se armavam, mas não entravam em guerra. O que foi esse período, esse termo Guerra Fria? Foi um momento de tensão no mundo entre as duas maiores potências do momento, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi marcada por muita ameaça de guerra e de corridas pelo desenvolvimento, mas sem uma guerra de fato. Este período ocorreu de 1945 a 1991, quando de fato, em 1991, melhor dizendo, em 1991, aconteceu a decadência do comunismo e então a extinção, né, da União Soviética. Aqui uma figura para demonstrar a bipolaridade, né? A influência da geopolítica dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vemos aqui de um lado a influência dos Estados Unidos e do outro a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, o mundo era dividido em duas potências, né? E o que é a nova ordem mundial? Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o esfacelamento da União Soviética, como eu disse há pouco, em 1991, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos, o planeta que antes se encontrava na denominada ordem bipolar, como bem demonstra esta figura, né, da Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar o novo plano político. Então isso é a nova ordem mundial. A nova ordem multipolar, como já citei anteriormente. Três grandes polos de poder formaram-se no mundo: os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Então, turma, aqui está a nossa atividade.
A primeira questão, o que é a ordem bipolar? Segunda questão, o que foi a Guerra Fria? A terceira questão, a terceira e quarta questão são questões de marcar, onde vocês farão a leitura. Peço que copiem, respondam no caderno e enviem uma foto nítida da atividade para que possa ser registrada a vossa presença. Então, turma, até a nossa próxima aula.